Oi, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É para hoje estar com saudade, né? Sentindo falta de da gente se encontrar e principalmente nas nossas aulas de filosofia para a gente conseguir um olhar para o outro e conversar, né? Mas vamos lá. A gente vai dar início ao volume 2, a nossa segunda apostila. E lembrando que a gente estava vendo na apostila passada, né? Que a gente estava vendo sobre a liberdade, né? Se é possível a gente nos considerar livre, mesmo a gente sabendo que tem as limitações, as necessidades, os nossos desejos, né? E a gente foi conversando bastante, entendendo até onde vai a nossa liberdade, até onde é bom ter essa liberdade. Então a gente falou sobre isso. E já que a gente falou sobre expressar a nossa liberdade, agora a gente vai pensar em questionar de fato se pensamos e se a gente consegue se expressar livremente, né? A gente recebe influências de outras pessoas, quando a gente começa a imaginar tudo que a gente pensa, tanta influência que a gente recebe nos dias de hoje de pessoas, da mídia, né, do mundo virtual. Se a gente imaginar o momento que a gente está vivendo, a gente tem um bombardeio de pensamentos diferentes, de cada um pensando de uma forma. Uns acham correto um jeito, outros acham, né, que tem que ser de outro jeito, que as coisas têm que ser feitas. Então a gente tem que pensar até onde a gente nos influencia, né? Até onde que os nossos pensamentos são nossos, originais, ou todas as informações que a gente recebe de todos os lados, né? E essas influências, claro, que acabam mexendo com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, né? E com a forma que a gente vai usar para expressar isso aí, se é, né, de várias formas diferentes. Então a gente vai ver também, né, se a gente tem a liberdade de expressão. Porque quando a gente fala em pensamento é porque a gente tem ideias, né? Se a gente pensa, a gente tem ideia. E quando a gente cria essas ideias, como que a gente expressa ela? Né? Tem várias formas diferentes, que a gente já vai falar um pouquinho. E essa liberdade de expressão tem um limite, né? A gente vai ver o que os filósofos pensavam sobre como a gente pode estar colocando isso, né, para que as outras compartilhando com as outras pessoas. Então vamos lá. Você acredita que pensa por si mesmo? Sabe que a gente pensa é aquilo que a gente é original, né? Veio da nossa cabeça? Será que a gente usou várias influências aí para estar criando esse nosso pensamento, né? Então, você se considera livre para escolher seus pensamentos? Será que hoje a gente é livre para escolher aquilo que a gente está pensando? Ou será que a gente não tem liberdade nenhuma? As pessoas impõem o nosso pensamento. Acho que depende um pouco do que a gente vai imaginar e do que a gente vai pensar, né? Do que a gente vai tentar criar e ter ideia. Então depende do tema do que a gente vai pensando ali. Então vamos tentando se colocar em algumas coisas, né? Depois na atividade vocês vão tentar expressar um pouquinho o pensamento de vocês. Será que os pensamentos que você chama de seus podem realmente ser considerados seus? Né? Claro que tem pessoas que criam coisas com maior facilidade e a gente acaba usando, né? Por exemplo, tudo que os filósofos pensaram, criaram, a gente utiliza até os dias de hoje e traz para a nossa atualidade. Então, será que todos são nossos mesmo? Talvez lhe pareça um pouco absurdo cogitar que, estando em sua mente, eles não lhe pertençam. Mas seria possível tê-los recebido de alguém? Claro, né? Se está na nossa mente, o pensamento é nosso, mas a gente teve influência de algum lado, de alguma coisa, ou simplesmente a gente consegue criar a nossa própria opinião, a nossa própria ideia para ter esse pensamento. Quando refletimos sobre a origem dos nossos pensamentos, né? E a liberdade no que a gente tem para pensar, a gente é levado a refletir do mesmo modo e como a gente se comunica com esse pensamento aí. Né? Você já deve ter notado que diversos meios podem ser empregados para a gente exprimir o que a gente pensa. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que gostam de se expressar o que pensa criando uma música, outros criando uma poesia, outros no desenho, né? A gente trabalha muito isso na arte,
a forma de desenhar. Às vezes eu não quero contar alguma coisa para alguém, mas eu faço um desenho relacionado àquilo. Às vezes o gesto, a forma de eu lidar, né? As expressões faciais. Às vezes a Pro tá aí dando aula e a gente dá uma bronquinha em alguém, o outro faz uma cara, a gente já sabe o que tá pensando, né? Ou no modo contrário, se vocês estão conversando alguma coisa aí perto dos pais de vocês e tua mãe olha com aquela cara assim, você já sabe o que ela tá pensando, o que vai acontecer, né? Então, as pessoas vão, pelas atitudes e pelos pensamentos, expressando aí todas as ideias, aquilo que a gente pensa, né? E aquilo que a gente cria na nossa mente. São vários meios que possibilitam a gente conhecer que as outras pessoas estão pensando e criando. Né? Os pensamentos delas podem ser semelhantes aos nossos, mas também diferentes, né? E muitas vezes contrário. Então isso acaba onde geram vários conflitos. Tem pessoas que acham que todo mundo tem que pensar igual ela. E não é assim, né? As pessoas têm a liberdade de pensar de forma diferente. E a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças aí. Logo, o contato com essas pessoas contribui para que a gente pode repensar e, em alguns casos, e modificar nossas ideias, considerar outros pontos de vista. Às vezes a gente pensa de uma forma sobre alguma coisa, quando alguém conta alguma história ou mostra pra gente como pode ser diferente, né, expressa a ideia que ela tem diferente da gente, mas a gente consegue mudar e repensar sobre aquilo lá. Por outro lado, o fato de termos acesso a tantas formas de comunicação pode nos trazer a sensação de que somos livres para pensar e expressar aquilo que pensamos. Será que essa liberdade é ilimitada? Lembra que a gente falava da liberdade? Será que a liberdade ela vai até um certo ponto, depois ela acaba sendo ruim, porque a gente tem que ter um freio ali? Será que ela existe para todos? A liberdade de pensar tudo que a gente quer? Então vamos pensar nisso para a gente continuar. E eu espero que vocês tenham ótimas ideias, né? Ótimos pensamentos, que a gente tenha só pensamentos positivos, ideias positivas, né? Nesse tempo que a gente tá passando aí, dá pra gente encaixar bem nessa parte de pensar, né? E que todas as ideias boas aí que a gente coloque nossa cabeça para funcionar, nossa mente, e busque tudo que tem de positivo para ele. Pra gente encerrar, a melhor forma de expressar os pensamentos e as ideias, a gente tem que imaginar. Você vai pensando aí como você gosta de expressar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, as suas ideias. E a gente vai encerrar com uma frase do Platão, que é extremamente adequada para o que a gente está passando, para os dias de hoje, que é: a necessidade é a mãe da invenção. Então, quando a gente tem uma necessidade, a gente acaba criando, inventando, se reinventando e trazendo para que isso nos torne ali a melhor forma de expressar, de pensar e de fazer, certo? Até mais, um grande abraço. A atividade a Pro já está colocando junto lá, tá bom?